E eu ouso dizer que a margem é um ponto super importante para saber ali como é que está o resultado da empresa. Fala, meus amigos supermercadistas e comerciantes do Brasil, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para bater mais um papo super interessante e eu tô aqui com o Elton. Fala aí, Elton. Beleza? Fala, pessoal, beleza? Hoje o papo vai ser bom, super relevante, super importante e a gente vai tentar melhorar ainda mais a nossa dinâmica de conversa aqui. O papo hoje é sobre margens. Parece que é um tema importante, hein, seu Lucas? Só um pouquinho só. Só um pouquinho. É, eu sempre falo que quando eu começo a falar de margem, quando eu chego num cliente e o cara fala, eu tô com um problema, eu não tô conseguindo pagar as contas, eu já falo, deixa eu olhar a margem. Duas coisas, caixa e margem. Como é que é o teu controle de caixa? Inclusive, a gente tem um vídeo super interessante falando sobre caixa e checkout. Vai estar aqui em cima para vocês, ó. Se quiserem acompanhar, vai lá, aproveita e se inscreve no nosso canal, hein? E margem, porque geralmente quando a gente ajusta a margem do cliente, consegue acertar isso, o resultado é instantâneo, né? No mês seguinte ele consegue resolver. E hoje aqui a gente vai estar vendo algumas falácias, aí, alguns costumes e práticas que te levam a não conseguir enxergar esses números aí. Vou até aproveitar já o gancho e vou te perguntar. O que você vê aí que todo mundo geralmente confunde? Quais as maiores confusões que se fazem em relação a essa coisa de markup, margem, lucro? Uma coisa que confunde muita gente é querer dizer assim, a sua margem vai ser tal, seu markup vai ser tal, ser taxativo nisso. Aí a pergunta é, você tem como dizer qual margem eu vou aplicar num cliente sem saber qual é a despesa operacional dele, sem saber qual é a venda, sem saber qual é o tamanho? Não consegue, entendeu? Sem saber como é o ambiente que ele está, se é um ambiente de alta concorrência, se é um ambiente onde ele está mais livre ali, se é um lugar mais populoso. Se o lugar é populoso, com certeza você tem concorrência. Se o lugar não é tão populoso, você também pode ter problemas para montar a tua margem ali, porque você pode ficar com uma grande ociosidade na loja. Então a primeira coisa que faz, qual é a margem que se aplica no produto? Primeiro mito, cara, depende. A gente pode dar um número, markup a partir de 45%, 50% ali é um número que na média ali pode ser coerente, uma margem acima de 30% pode fazer sentido, mas isso não é taxativo. Por que eu estou falando isso? Tudo depende. Claro que tudo depende, mas eu vejo muita gente falando, não, a minha margem tem que bater essa porcentagem. E eu olho pro cara, o cara tem um mercadão grande do lado, outro em frente, outro ali. E eu tenho que dar uma notícia para ele. Eu falo, meu amigo, não vai prestar. Você não vai chegar nisso. Exato. Porque às vezes ele fica escravo da forma e não pensa nos outros fatores, né? Porque ele não olha para o principal fator quando a gente fala de definir preço, é a concorrência. Como é que o teu concorrente está fazendo preço? Qual o preço que ele está fazendo? Porque não adianta nada. Se o seu cliente ele tem 3 opções diferentes, você tem que se garantir que você vai ser a melhor opção para que você tenha clientela, para que você tenha fidelidade dos clientes aí da região. Ou então, aquele troço que a gente sempre fala. Se você é um preço mais elevado que o seu concorrente, você consegue sobreviver, mas você tem que agregar muito valor àquilo ali. Exato. E que justifique a sua clientela vir aqui pagar um pouquinho mais caro para você. Exatamente. Que eu acho um negócio top. Eu acho interessante. Mas a primeira coisa é isso, meu amigo. Não tem uma regra exata. A gente tem pequenas direções ali, mas uma regra exata não tem. Exato. E outra coisa que a gente não vai fazer aqui é ficar gastando o nosso tempo, que é precioso, para te explicar como é que se faz markup, como é que se calcula margem. Basicamente, eu vou te explicar a diferença entre margem e markup. Lucas, quer falar? Posso falar sim, com então, certeza. Vamos lá. Markup é tudo aquilo que é definido quando você compra o produto. É o preço de compra do seu produto e é o valor que você vai agregar para que ele chegue ao preço de venda. Esse é o markup. Essa taxinha aí que você coloca para alavancar esse valor que você pagou pelo produto versus o valor que você vai vender. Depois disso, quando você vende o produto, você tem o preço de venda, o preço que você efetivamente vendeu por ele. E ali você consegue ver o teu custo pelo preço da compra e essa diferença é a margem. São 2 percentuais diferentes aí. E isso causa muita confusão, porque o markup
todas as vezes ele sempre vai ser maior do que a margem. Aí o cliente ele vai falar, mas a minha margem é de 30%, é de 40%, de 50%. Não. O seu markup está sendo de 50%, de 40%. A sua margem ela é menor que isso. E muito cuidado, confundir isso vai te gerar problema. Então você tem que considerar o teu preço de venda e o teu preço de compra para poder entender esse diferencial. E o pessoal fica falando de margem quando é markup e de markup quando é margem. Exatamente. E o pessoal fala assim, qual que eu uso mais? Markup ou margem? Os dois, meu. Os dois. Markup é antes de vender o produto. A margem é depois que você vendeu. Vendeu Exatamente. ali. Eu tive 100 mil de venda, para simplificar a conta. A minha compra foi quanto? Aí você consegue pegar e ver a margem, que é a diferença entre compra e venda. Exatamente. Então você usa os dois. Mas vamos falar no mundo real? No mundo real, o cliente não está nem olhando para a margem. E eu ouso dizer que a margem é um ponto super importante para saber ali como é que está o resultado da empresa. Falar qual o preço de venda que eu tenho que colocar no produto ali. Aí eu vejo um monte de gente. Eu tenho que ver qual é o custo de produção. Aí eu vou lançar o markup aqui da minha cabeça. Qual é a despesa de mão de obra, gastando energia com essas coisas. Quando isso aí, ele nem vai alcançar aquilo, mas está gastando energia hercúlea ali. O dado não é exato. Às vezes não tem sistema para sintetizar, para calcular isso, para botar o preço. E não está olhando, é como se tivesse ali uma trave atravessada na cara dele e ele está querendo limpar a poeirinha. Então é o seguinte, meu amigo, vamos primeiro tirar a trave do nosso olho para depois, estou sendo bíblico hoje, para depois a gente ir tirando o cisco. Certo? Exatamente. Como é que você tira a trave, meu amigo? Eu preciso saber primeiro qual é a minha margem e qualquer supermercadista hoje consegue saber. Como? Com sistema, sem sistema, da mesma forma. É o quê? Deixa eu ver minha venda. Venda você consegue ver. Vendi 1 milhão. Agora deixa eu ver minha compra. Aí não dá entrada de nota, não lança nada no sistema. Consegue ver, claro que consegue. Como? Nota a nota, vai somando. Bota na planilha lá, vai somando. A minha compra foi tanto. O que sobrou ali? Sobrou ali a sua margem bruta, certo? Essa margem bruta, essa é a principal informação desse vídeo. Essa margem bruta, ela tem que ser suficiente para você pagar as suas despesas operacionais e sobrar o seu lucro, certo? Eu quero lucrar 40 mil, eu quero lucrar 30 mil. Você tem que ter esse número de lucro menos a sua despesa operacional, tem que dar inferior à sua margem bruta. Só ressaltando um ponto importante aqui sobre esse assunto, e para isso também ter muita coerência, você tem que não estar se estocando e nem se desestocando. O seu estoque ele entra nesse cálculo. Se não adianta nada você olhar o seu compra e venda, mas o seu estoque ele está crescendo, você está comprando, colocando tudo lá no teu estoque e você está mantendo a tua compra. Ou pior, você está comprando, analisando compra e venda e o seu estoque está reduzindo, você está pensando que você está dando lucro. Porque de repente a sua loja vai estar vazia, o cliente não vai voltar para você porque você estava se desestocando esse tempo inteiro. Então, mantenha equilibrado o teu estoque e vai olhando compra e venda. O que a gente está partindo é que você tem uma compra equilibrada e linear. O que é uma compra equilibrada e linear? Eu não compro 2 vezes o que eu preciso e fico todo estocado no mês, no outro eu fico faltando. Não, eu entendo que você segue a tua compra em linha. Só que ele vai sempre igual. Logo, ele vai ser sempre o mesmo. Então, isso me permite passar essa fórmula. Então, só para resumir, é uma informação super importante. Vamos lá. Quando você tem a diferença entre a tua compra e a tua venda, você tem a tua margem bruta. E ali é essa sobra de grana que vai dizer se você... Aí depois você vai pegar as tuas despesas operacionais, vai somar todas e ver o seu lucro. E essa sobra, essa margem bruta, tem que ser superior a isso. Então, você tem uma meta a alcançar. Aí o cara vai falar, mas eu não conheço minhas despesas operacionais. Aí não dá. Entendeu? Realmente não dá. Mas tem que conhecer. Aí o cara vai falar, eu faço na planilha. Não dá certo. Outra coisa que não dá certo.
eu pego tudo no dinheiro, pago tudo no dinheiro, quase não levo dinheiro para o banco. Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval. Vai levar o dinheiro, vai pagar combustível, Não registra. vai pagar entregador do Ceasa, vai pagar um monte de gente. Nada. Aí a gente costuma fechar esse resultado e a gente bate lá, o cara fala, pô, meu amigo, você tinha que estar dando mais de 100 mil de lucro aqui. O cara fala, duvido, impossível, tá errado e tal, alguma coisa tá errada. Eu já falo logo, meu amigo, o que tá errado é isso, você tá colocando menos despesa do que você gasta. Aí o cara fala, nada, eu não gasto muito não, aqui minha despesa é no máximo 60 mil, 70 mil. Aí eu falo, vamos lá. Aí quando você vai começando a organizar, muitas coisas vão aparecendo. Exatamente. Então, se você partir de um método, naturalmente a razão de existir do teu sistema vai se impondo às necessidades sistêmicas. Aí você avança. Aí você fala, agora eu vou dar a entrada das notas. Antes, você somava a tua compra na calculadora. Agora você consegue ver no sistema. Aí você fala, pô, agora eu preciso saber como é que são as minhas despesas operacionais. Vou pegar e vou registrar tudo. Entendeu? Exatamente. E aí você começa a se profissionalizar. Beleza? Exatamente. Quando você faz essa análise toda, você começa a mensurar, registrar as informações, começa a sentir muito mais segurança para você botar o preço do seu produto. E você tem pelo menos a noção do que você tem que pagar no final do mês. E aí esse dado ele é a espinha dorsal. Você precisa ter informação de quanto que você vai ter que pagar, a tua folha de pagamento, são as suas despesas, conta de luz, aluguel, tudo isso tem que estar bonitinho para você ter uma base. Esse aqui é o mínimo. É por aqui que eu vou começar. Então eu tenho que ter esse basal aqui. O restante, meu amigo, é lucro, é investimento que você pode fazer no seu estabelecimento. Aí, com certeza. E você sabe que você vai ter que mexer no seu markup quando você constata que as suas margens... Olha que coisa, né? Acho que é uma coisa só. Quando você constata que a sua margem não está cobrindo a tua despesa operacional, não está fazendo isso. Então, elas caminham juntos e agregados ali. Eu gostaria de falar mais sobre um monte de coisas. Tem os fatores que influenciam no preço do produto, mas a doutrina da nossa direção aqui diz que a gente tem que fazer vídeos mais diretos, mais palpáveis, mais interessantes ali. E eu acho que o nosso papo aqui deveria terminar. Confere aí, ô Paulo. Diretor mandou, a gente obedece. Mas é isso, pessoal. Eu quero que você pense nisso. Total da minha venda, menos o total da minha compra. O que me sobra ali? É a tua margem. É fácil de você. Não tem sofisticação nisso. E agora, meu amigo? Agora eu tenho que saber qual é a minha despesa operacional. E o que sobra ali, meu amigo, é o seu lucro. Eu nem gosto de botar. A gente sempre bota uma meta de lucro e às vezes o cara não lucra nada. Então você bota ali, cara. Você tem que lucrar 20 mil, 30 mil, 40 mil, o valor que seja ali. De lucro. Mas a gente nem bota. O lucro tem que ser o mais ajustado possível, o máximo possível. Certo? Exatamente. Só que aquele negócio, meu amigo. Se você tem concorrência na tua loja, se tem despesas operacionais elevadas ali, você tem outros fatores que vão se impor ali. Beleza? Excelente. Então é isso. É isso. Finalizado. Valeu, Luquinhas. Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até o próximo papo. Acompanha a gente. Se você tem dúvida, cara, se conecta com a gente, faz contato, procura o contato ali, porque com certeza a gente vai tentar te ajudar. A gente não está focado aqui em fazer você vender coisa para você. Nosso foco, e aí eu acho que é isso que faz a gente ser diferente. Nosso foco é trazer solução. Naturalmente, as soluções acabam surgindo dentro de coisas que a gente entrega. E nunca o contrário. Eu não quero te vender coisa para depois te trazer uma solução. Eu quero pensar na tua solução e, de repente, encaixar alguma coisa que a gente tem aqui para fazer a diferença para você. Aí. Valeu, meus amigos. Valeu. Um abraço. Até a próxima.